Olá, eu sou o Dr. Gleidson Gomes Godinho, presidente da SBOT, e dou as boas-vindas a você, participante do primeiro congresso online da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Venho dizer que, devido à pandemia Covid-19, houve um grande trabalho de mudança do evento presencial que aconteceria em Florianópolis para o atual modelo online. Porém, essa situação não nos impediu de encontrar formas e forças para proporcionar uma grande experiência de aprendizado e atualização na área ortopédica. Em um formato inovador e inédito, a SBOT, por mais um ano, apresenta a Classe Médica, um evento com excelência profissional. Novamente, sejam bem-vindos à plataforma do primeiro Congresso Online SBOT. Espero que todos tenham um ótimo evento. Um grande abraço. Sejam bem-vindos à Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Conversa de Bar, com o tema Era Só um Tornozelinho. Eu vou ser uma moderador, sou o Dr. Leandro Lengruber, aqui do Rio de Janeiro, eu faço parte do grupo de trauma aqui do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ, e sou também do INTO, do grupo de reconstrução e alongamento ósseo. Hoje eu vou conversar aqui com o Dr. Noé Demarque, que é médico assistente do grupo de pé da Santa Casa de São Paulo, e com o Dr. Michel Giovanni Vigo, que é preceptor do Serviço de Pé e Tornozelo do Hospital Pompeia, Caxias do Sul. E aí, Noé, tudo bem? Bem-vindo aí à nossa discussão. Vigo também, bem-vindo, vamos lá. Hoje eu trouxe aqui um caso para a gente, que, na verdade, esse tema, né, a gente vê muito aí o pessoal falando, é só um tornozelinho, é cirurgia do R1, né, qualquer um pode operar isso. E a gente sabe que, às vezes, na prática, não é bem assim, né? Tanto porque, às vezes, é um caso mais complicado do que parecia, ou, às vezes, as pessoas também não sabem identificar muito bem, né? Consideram que é só um tornozelinho, e, na verdade, quando a gente vai ver, é um caso um pouquinho mais complicado. Então, vou mostrar aqui o meu caso para vocês, e aí a gente vai fazendo nossos comentários. Então, esse casinho é de um paciente masculino de 42 anos, um paciente que é cozinheiro, que teve uma queda de aproximadamente 3,5 metros de altura. Ele caiu da laje. Não sei como é que é isso aí para vocês, mas aqui no Rio é muito comum os pacientes caírem da laje. Noé, você vendo essa história aí, uma queda de 3,5 metros, já te chama alguma atenção aí em relação a um tornozelinho? Oi, Leandro. Seguinte, essa história para um tornozelinho já começa a deixar um pouco de medo mesmo, né? Porque o tornozelinho mais comum que a gente ouve é aquele que vem a partir de um mecanismo torsional, né? Essa queda de laje pode ter um componente de compressão axial que possa envolver uma fratura mais grave. Exatamente. Estão vendo isso aí, eu já fiquei meio assustado, né? Aí já de cara o residente já me manda essa imagem. É uma imagem aí meio feia, né? Mas só para vocês verem, para quem não está conseguindo ver, quem está só escutando, é uma imagem de um paciente com fixador externo transarticulado do tornozelo. E aí, Viu, o que você acha? Você costuma usar num tornozelinho, você costuma colocar fixador transarticular? Tem alguma situação aí de fratura de tornozelo que você usa? Tem. Eu concordo que nem o Noé falou, né? Eu acho que quando o cara chega ali, já começa com essa história de que caiu de altura, já não deve ser só um tornozelo, né? Já começa a pensar, a primeira coisa que vem é o pilão, né? Como já está direcionado, e aí, às vezes, alguma outra coisa associada de fratura com carga axial. Eu uso às vezes fixador em tornozelos, às vezes que chega um tornozelo lá com um alelo posterior grande, ou então que está luxado, bastante edema, uma fratura exposta, eventualmente eu vou usar um fixador externo. Mas a maioria das vezes nessa região aí o que a gente usa o fixador é para um pilão, né? Exatamente. Eu eventualmente uso. Seja esse o caminho aí. É uma lesão de partes moles, mas acaba sendo mais a exceção, né, do que a regra, né? E aí chegou, né, o paciente internou e a gente viu essas radiografias aí, né? Até botar a gente vê, né, o fixador, como a gente já sabia que o paciente tinha, e aqui um spot aí mostrando melhor. E aí, Noé, o que você acha? Só um tornozelinho mesmo, é um pouquinho pior? Então, aí a gente já tem numa imagem
do aspecto lateral da articulação, uma fratura na fíbula, mais ou menos próximo da altura da sindesmose. E na parte medial, não é só uma fratura do maléolo medial, né? Uma fratura mais comum. Parece um fragmento bem maior do que só o maléolo medial, pegando a superfície de apoio da tíbia, com afundamento já da parte articular, com um pilão aí medial. Exatamente. Para quem está só escutando a gente, né? Então a gente vê aqui, fizeram uma fixação com fio, né, um fio bem grosso, aí parece um fio talvez 3,0 ali na fíbula, tentaram fazer uma fixação temporária, e a gente vê ali um fragmento do maléolo medial grande, mas que realmente pega ali uma parte da tíbio talar. Vigo, o que você acha aí desse fio, né? Se você fosse atender esse paciente inicialmente, botar aí um fixador transarticular, o que você acha de fazer esse fio aí temporário? Leandro, primeiro eu queria, talvez para quem não está nos vendo, né? Acho que é uma fratura que parece realmente um pilão, que nem o Noé falou, mas é uma fratura que é bem comum acontecer em trauma torsional também, né? Quando tu tem uma situação que tu tem adução, inversão e adução, né? Ele faz esse mecanismo onde que parece uma avulsão do maléolo lateral, uma fratura transversa, que é o que a gente está vendo, e aí faz uma fratura com uma ascensão do maléolo medial e um afundamento na região medial. E, às vezes, esse tipo de fratura aí também é considerado é só um tornozelo, e se esquece daquele afundamento medial, e quando chega no procedimento cirúrgico mesmo, vê que tem alguma dificuldade para encaixar o componente medial. Ele já veio fixado, né? A gente já tinha falado aí com o fixador externo, e esse fio de Kirchner. Eu não gosto de fio de Kirchner em nada, né? Mas é uma conduta meio minha, eu não gosto do fio de Kirchner para fora, principalmente em fratura aí, né? Eu também uso, não gosto. Né? Eu não gosto. Ainda mais se a gente olhar a imagem, para quem não está conseguindo ver, né? Para quem está só escutando, na verdade não está reduzido, né? A gente vê que a fíbula está ali em vara. Então, se pelo menos o fio tivesse segurando a fíbula na posição, talvez até pudesse ajudar um pouco, né? Mas para a gente aqui que está vendo a imagem, quem estiver vendo no vídeo, está vendo que realmente falta um pouco de redução, né? Pois é, Leandro, mas assim, se foi colocado o fixador externo, talvez é uma coisa que não precisa ter essa angústia de fixar a fíbula, né? Exatamente. Antigamente se achava que tinha que fixar a fíbula lá mesmo que fosse um pilão. O ideal é, no primeiro momento, estabilizar, manter o alinhamento. E eu não vejo necessidade. Não sei se o Noé faz isso, mas eu não fixo fíbula mais na emergência. O que tu acha aí, né? Sabe o que eu acho aí? Noé? Eu também não fixo. Eu acho que tem uma máxima histórica da ortopedia que muita gente fala, quebrou ali na região do tornozelo, já fixa a fíbula para manter o comprimento. E é muito comum você chegar a fixação de quem fez da fíbula mais atrapalha o seu tratamento do que ajuda. Porque ela fica torta, ela fica em varo, fica rodada. Então, ultimamente, tenho recomendado também não fazer a fixação. Só a fixação transarticular já é suficiente. Até porque, dependendo do que você for fazer de acesso depois, né? Enfim, se você quiser fazer um acesso posterior, por exemplo, o acesso ali prévio da fíbula pode acabar te atrapalhando, né? Então, realmente, eu também não vejo muita necessidade disso, não. Aqui, só para mostrar, além da radiografia ali que a gente viu, ainda tinha essa ferida aí na região lateral, para quem não está conseguindo ver também, para quem está só escutando, o paciente tinha uma ferida ali na região, bem ali na região lateral, em cima do maléolo lateral mesmo, ali da ponta do maléolo lateral, que talvez até tenha sido essa a opção por ter sido colocado um fio, né, essa lesão de partes moles, mas, a meu ver, era mais um motivo também para não mexer nessa fíbula inicialmente, deixar isso aí para depois, quando fosse fazer o tratamento definitivo. Mas, enfim, algo que ainda pode acabar atrapalhando mais. Noé, qual seria aí sua estratégia para o tratamento disso? O que você se planejaria para fazer? Lembrando assim, que a gente está num ambiente assim, de SUS, né, que acho que talvez seja a realidade até da maioria das pessoas que
está escutando aí, então é o material que a gente dispõe no SUS mesmo, é um material básico. Olha, agora o primeiro momento, já chegando com o pé fixado, eu não teria nenhuma pressa em fazer o tratamento definitivo. Me preocuparia primeiro com as condições de partes moles, se teria mais algum problema além dessa ferida, se tem fliquitenas e tudo mais. Não tinha mais nada. Na verdade, até porque esse paciente já chegou com 15 para 20, entre 15 e 20 dias, então já estava meio envelhecido, né? E não tinha mais nenhuma lesão de partes moles, só essa ferida aí que, para quem não está conseguindo ver, já está numa fase aí de cicatrização, essa ferida ali do maléolo lateral. Eu acho que para complementar, é fundamental fazer uma tomografia aí nesse caso para a gente entender melhor a fratura. Eu concordo, só que aí a gente, também nossa realidade, a gente não tinha possibilidade da tomografia. E enfim, a gente, já antigo, vamos levar para o centro cirúrgico, vamos tirar e vamos tentar entender e tentar fazer um tratamento definitivo. Então, aqui para quem... Deixou o fio aí, cara? Tu deixou o fio de quiche, Então, não tirou o fio quando chegou lá? Aqui a imagem do fixador, a gente já levou logo, né? A primeira coisa que eu fiz, aí para quem não está vendo, foi tirar esse fio. Então, botei aqui a imagem da esquerda, né? O fio aparecendo e já arranquei logo aquilo ali realmente estava me incomodando. E aí já fiz essa imagem aí sem o fio, né? Para a gente ver como é que ficou. E aí, Vigo, acho que mudou alguma coisa em relação ao que a gente já tinha visto inicial ou não? Tá aí a mesma coisa. Nessas imagens que tu está mostrando, parece uma imagem de escopia, né? O afundamento central parece ser bem maior do que naquelas radiografias iniciais, né? Exatamente, então, parece pegar uma área maior, né? Parece. Eu concordo com o Noé. Eu tentaria fazer uma tomografia nesse caso para a gente planejar o tratamento cirúrgico. Acho que para esse paciente que tem a gente vai planejar de reconstruir a região do pilão, seria importante. Mas, claro, se não tem, a gente entende, quem atende SUS sabe como é que é, né? Às vezes não tem possibilidade, vai ter que fazer o planejamento na hora lá, né? É meio no improviso. Não é o ideal, né? Não é o ideal. E aí, Noé, você começaria fazendo o quê? A gente não tem a tomografia, é isso que a gente tem. Você começaria como? Qual seria a sua estratégia aí? Você teria uma imagem de perfil intraoperatória agora aí? Pelo menos? Tem já com a fixação aqui depois. Tá bom, entendi. Não, eu acho assim, essa fratura de modo geral precisaria de uma dupla abordagem, né? Aberta, na minha concepção. Uma para a fíbula, para reduzi-la bem e acertar a rotação dela, e um acesso que eu provavelmente faria medial aí para tentar entender melhor esse fragmento e a falha que existe na região metafisária. Como é que você faz esse acesso medial? Não é? Tem diversas opções, né? Acho que aí muita gente tem essa dúvida também, como faz o acesso medial para o maléolo medial, né? Para essa região medial, que tipo de acesso você prefere? Pelo jeito que está o traço, pensando depois em apoiar até uma síntese, eu acho que eu faria em cima do maléolo mesmo, longitudinal, uma incisão longa, desde a ponta dele até acima de onde está o final do traço, para a gente entender melhor. Vigo, é sua preferência também o acesso medial dessa maneira? Como é que você faz? J invertido, J? Não, eu faço sempre reto, não faço incisões curvas em maléolo medial. Minha preferência é sempre uma incisão reta. Faria semelhante que nem o Noé falou, a fíbula tem que tentar escapar daquela exposição que tu mostrou antes, né? Não parecia ser grande, mas eu tentaria escapar e fixaria com placa e parafuso. E na porção medial, da mesma maneira, aí eu faria uma fixação com placas, eu acho, e vai ter que fazer... Acho que tem que estar preparado para usar enxerto. Se o afundamento for muito grande, aí vai ter que tirar de alguma porção, ou da crista ilíaca, ou às vezes, se não precisar de muito enxerto, até da tíbia proximal, e se é pouco enxerto, às vezes até ali no próprio pilão mesmo, tu pode rebaixar. Tentar fazer ali distal, né? Mas para quem está vendo a imagem,
a sensação que dá é que vai precisar de bastante enxerto, né? Sim. Então, isso vai ser decidido no transoperatório. Como a gente não tem tomografia, vai ter que ser visto na hora. Essa imagem que eu estou mostrando agora aqui, para quem não está vendo, enfim, comecei pela fíbula, né? Como tinha essa ferida, agora para quem está vendo aqui, está dando para ver melhor, né? Tem uma dimensão melhor, era uma ferida de cerca de 4 centímetros. Eu fiz uma placa em point, porque realmente estava bem em cima ali da fíbula, então eu fiz ali um cortezinho mais posterior, mais distal, e o outro ali mais proximal, justamente para não queria mexer ali naquela ferida, né? E conseguir essa redução. Não é? Você tem hábito de fazer placa em point na fíbula, haste de fíbula, que também tem gente que usa nesses casos, seria uma opção? Você tem experiência com isso? Você gosta? Como é que é? Olha, com a minha experiência com haste de fíbula é só de retirá-la de outras pessoas que já fizeram. Eu nunca fiz. Mas a placa em ponte eu achei uma boa saída. Já também utilizei disso em casos que a condição de pele estava muito ruim na parte lateral. Às vezes é a única situação, na verdade, que você tem para agredir menos ali o tornozelo. Sim, sim. Vigo, você concorda também? Você gosta de haste, não gosta, só faz... Olha, eu não tenho nenhuma experiência com haste de fíbula, só de ver, eu nunca coloquei, eu nunca nem retirei, porque acho que a gente não chegou aqui ainda a haste de fíbula. Mas, eu compartilho a opinião do Noé também, eu não gosto, eu só tirei, nunca usei, e também não me vejo, posso mudar, claro, mas não me vejo utilizando também, eu não consigo ver uma... Eu acho que essas placas em pontes, assim, você vê um material comum, né? Uma placa terço de cano, para quem não está vendo, uma placa terço de cano, a gente consegue fazer uma placa em ponte relativamente tranquilo, tem 2 parafusos distais e 2 parafusos proximais. Eu acho que era o suficiente para essa fratura nessa situação, até para violar menos as partes moles. E acho que funciona muito bem, né? Então, eu, particularmente, né, e pelo que eu estou vendo, vocês dois também concordam que a haste de fíbula não é uma opção para a gente, mas é sempre uma opção. Tem gente que usa, gosta, né? Então fica sempre mais uma opção, né? acho que tudo tem indicação, eu não tenho a disponibilidade da haste, né? Em alguns casos aí tem cirurgião mostrando bom resultado, mas acho que a tua solução aí da placa ponte para esse caso foi ótima. E é um caso que é possível, né? Uma fratura transversa. Acho que é uma boa colocar a placa ponte. E aí, nesse caso aí, eu usei Vigo, desculpa, que a gente estava falando. Eu usei essa plaquinha aí também para quem não está vendo, para quem está só escutando, eu usei essa placa em T, né, de pequenos fragmentos, usava muito, né, para rádio distal, né, placa de punho, eu usei para colocar ali, apoiando ali a parte ali medial, o fragmento medial. Você costuma usar, já usou essa placa, Vigo? Você gosta? Eu, na minha opinião, eu acho que essa é a melhor indicação dessa placa. Eu adoro essa placa para fazer isso. Não sei qual é a sua opinião sobre isso. Eu uso a placa de punho, quando tem que fixar malelo posterior, a maioria das vezes é onde eu faço no improviso uma placa de punho para malelo posterior. Para o malelo medial, para o pilão, a gente às vezes consegue usar, acho que foi uma boa solução. Só olhando aí na tua radiografia, eu tenho dúvida se o malelo medial ele tem uma fixação suficiente, porque nas imagens de antes o pessoal talvez não tenha visto. Aí, claro, é dúvida minha, estou te perguntando. Sim. Parecia que tinha o malelo medial, tinha um fragmento que estava esmagado. E daí tu apoiou com a placa. Não acha ali que, de repente, o malelo medial podia ter uma fixação a mais, a placa tinha vindo um pouquinho mais baixa, né? Com uma placa reta, talvez conseguisse inclinar e fixar o malelo medial. Não sei qual é que foi a tua sensação aí na hora. O malelo medial, na verdade, era um fragmento bem grande. Aquilo amassado que a gente via era uma parte mesmo articular que subiu ali. Essa parte do malelo, ele era bem grande, então deu esses 3 parafusos aí distais e aquele parafuso ali logo abaixo do T estão todos pegando no maléolo. E o maléolo ele não tinha fratura para baixo ali. Então, achei que deu uma boa fixação. O
O que aconteceu na hora é que, assim, saíram alguns pedaços da cartilagem, né? Aí nessa imagem pós-operatória não dá para ter a noção, né? Porque o arcabouço ali maior foi refeito, mas saíram alguns pedaços realmente da superfície articular. Nesses casos, não é? Você saiu ali, você tirou uns pedaços centrais, você faz alguma coisa ou só, enfim, tira, joga fora, deixa o buraco e espera para ver o que vai acontecer, entrega para Deus. O que você faz nesses casos? Não, nessa situação aí, se tem uma falha condral, eu acho que tem que aceitar a falha, tentar remontar com o que der o contorno articular e já até avisar que o prognóstico pode ser ruim, né? Sim. Se você me permite aí perguntar, em relação a esse maléolo, na minha impressão, talvez eu achei que ele fosse até mais para posterior, que você deu um apoio bem anterior com a placa nele, né? Ele era mais anterior, mais anteriorizado. Entendi. Mais anterior. Realmente, pela imagem, é aquilo. A gente não tinha a imagem completa, a gente não tinha uma tomografia, né, para ver bem, mas ele era mais anterior. E, assim, a vantagem do paciente jovem, né, quando eu reduzi, realmente era um fragmento bom, de osso bom, fragmento grande. Então, na verdade, aquele amassado ali que a gente vê, né, aquele afundamento, era muito mais da articulação do que propriamente do maléolo. Uma coisa que a gente não costuma ver, ou eventualmente usa essa placa também em paciente idoso, o Vigo comentou antes, né, que às vezes a gente vê esse tipo de fratura em traumas menores, né, em traumas torcionais, traumas de fraturas do tornozelo, né, e eu costumo ver isso às vezes em pacientes idosos, e em que a gente faz isso, mas aí realmente é diferente, a gente vê uma fragmentação maior, além da articulação, a gente vê ali do maléolo medial mesmo, né? E esse paciente, por ser um paciente jovem, infelizmente não teve, né? Em relação à articulação, aí, também não... Acho que, desculpa interromper, mas é a questão... Claro. Existem duas realidades aí. Uma realidade que a gente vive no serviço privado, que a gente tem placas mais moldadas, bloqueadas para esse tipo de fratura, e essa que você usou recentemente mesmo, há uma semana eu precisei operar um pilão com placas não tão anatômicas como essa para apoiar. E ela funciona bem. Você tendo a ideia de como usar, do princípio de usar, ela é uma boa ajuda, né? No serviço eu acho, inclusive, que deviam mudar o nome dessa placa de terço distal do rádio, que eu acho que quase ninguém usa mais, para placa aí de tornozelo, pilão, que eu acho que conheço muita gente que usa, gosta e fica uma boa opção. Vigo, eu testei ali a sindesmose, eu sempre testo. Como é que você faz aí nesses casos, tanto nesse caso aí que é um pilão com componente de tornozelo, as fraturas de tornozelo, você sempre testa a sindesmose, você já entra preparado para fazer uma fixação, mesmo em fraturas que eventualmente você olha e você imagina que não vai ter uma lesão da sindesmose, como é que você... Nesse caso aí eu testei, vi que não tinha lesão e, para quem não está vendo, não tem nenhuma fixação aí transindesmal. Mas como é que você faz nisso, Vigo? Você sempre entra preparado ou só nos casos que você realmente acha que vai ter? Sempre tem que testar, mas numa fratura tipo dessa e pelo mecanismo que tu imagina e pelo traço da fratura na fíbula, a probabilidade de que exista uma lesão da sindesmose é bem menor. Mas o ideal é sempre testar, né? Terminou a síntese, terminou a fixação, ver se tem instabilidade ou não, né? Se está estável. E se for necessário, aí vai fixar com o parafuso, né? Se é uma lesão, uma fratura de tornozelo em que eu já imagine que exista a lesão da sindesmose, aí sim, às vezes, se há possibilidade, eu peço a fixação da sindesmose flexível. Eu acho que é um bom método. Eu acho que é uma boa opção nova aí que surgiu. Uma boa opção. Né? Eu acho que sim, eu gosto e às vezes retarda a necessidade de ter que remover parafuso, que é a minha escolha, né? Depois que fixou, quando passar o tempo lá, 6 semanas, eu já penso em retirar. Você sempre retira, então, parafuso. Quando usa parafuso, você sempre retira. Eu tiro. Noé, você gosta da fixação transindesmal, suprasindesmal, quando precisa fazer? Como é que faz diferença? Não faz?
Eu tenho preferência pela fixação na suprassindesmal, um pouco mais alto ali, e utilizo só parafuso, sem E fixações. sempre tira também ou deixa o parafuso? Eu retiro. Paciente jovem, assim, eu retiro. Às Eu vezes ele também começa a retiro pisar e ele tende até a quebrar, né? Já cheguei Exatamente. até em pacientes de tirar e, na verdade, tirar meio parafuso, porque o E outro tinha normalmente, quebrado quando da tíbia. quebra, muitas vezes melhora, né? Às vezes o paciente tem alguma sintomatologia, né? Às vezes está muito rígido, quando quebra, melhora. O problema que eu acho é o seguinte: às vezes o paciente está ótimo, aquele parafuso quebrado não está atrapalhando, mas ele está com algum tipo de dor, e é muito difícil você convencer o paciente que não é aquele parafuso quebrado que está causando a dor, né? Então, pelo menos para mim também, essa é uma das indicações para eu tirar esse parafuso. Não sei se vocês têm também essa visão aí, Vigo, se isso interfere também para você, mas para mim, isso é uma dos critérios também para eu retirar isso, né? O aspecto psicológico do paciente olhar um parafuso quebrado e achar que aquilo ali vai causar dor para ele. Eu tento sempre explicar para o paciente que pode acontecer quando ele começa a pisar ali 6 semanas, e é um risco que tem do parafuso quebrar, e que normalmente, se esse parafuso ficar quebrado lá, acho que é importante o paciente entender que se ficar quebrado na tíbia, ele não vai trazer, na maioria das vezes, sintoma. Não. E alguns pacientes entendem isso e até não querem tirar depois o parafuso, né? Verdade. Então, mas eu prefiro retirar, sempre que tiver oportunidade, acho que é melhor. Bom, então, para quem não está vendo aí a tela, a imagem, eu estou só mostrando aqui um pós-operatório, a radiografia pós-operatório, que a gente já tinha visto ali, a imagem da escopia, mas dá para ver que está de tala, né? Enfim, o residente não tirou a tala na hora de fazer. Não é? Você coloca a tala nesses pacientes que você opera, a gente aqui no caso é um pilão, mas se fosse tornozelo, você coloca a imobilização nos pacientes ou você deixa? Eu particularmente, eu sempre deixo, porque eu gosto ali as 2 primeiras semanas iniciais para evitar o equino inicial, eu sempre deixo uma imobilização. Tem gente que não deixa. Qual é a sua conduta aí, não é? O que você faz? Eu gosto sim de imobilizar para proteger ali do equino. Já vi casos de pacientes que vêm talvez com essa ideia mesmo de ter uma mobilidade precoce e não imobilizar nada, com equino em encurtamento posterior residual. Então eu deixo imobilizado com tala ou robofoot. Inclusive para cicatrizar melhor também, não ficar mexendo antes e tensionando a ferida. Vigo também faz isso, Vigo? 15 dias de tala, depois eu já começo com fisioterapia. É a minha preferência. Leandro, uma curiosidade só que acho que faltou a gente conversar. Você colocou enxerto aí, como comentamos antes de operar? Bem lembrado, esqueci de falar. Eu acabei colocando enxerto, mas tirei um enxerto ali da tíbia distal mesmo, da metáfise distal, um pouquinho, enxerto esponjoso, só para estimular a osteogênese, porque como o paciente era jovem, né, então acabou que não ficou uma falha grande. A falha maior, né, os pedaços que faltaram foram mais articulares, que aí não tinha o que fazer. Mas a parte ali metafisária realmente não ficou uma falha grande, o fato dele ser jovem ajudou, então coloquei um pouquinho de enxerto ali local só para estimular mesmo a consolidação. Bom, então queria agradecer, Noé, obrigado aí pela participação, obrigado aí pelos seus comentários. Vigo também, obrigado para acrescentar, sempre bom a gente ouvir aí a opinião de quem está fazendo isso direto, quem tem experiência nisso. E a todos que estavam ouvindo, vocês acabaram de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E todas as edições estão disponíveis no site da SBOT, www.sbot.org.br, e também nas principais plataformas de streaming. Então, a gente se vê agora no próximo episódio. Até lá.